não me lembro por qual universidade. Mas ela se dizia mestre. Tem também vídeos delas, eu sou mestre nisso, mestre naquilo e tal. E mestre, né, tem que ter currículo Lattes, tem que ter defendido tese, e ela não tem. E aí, perguntada sobre isso, inquirida sobre isso, ela fugiu daqui, fugiu dali, e depois falou, não, na verdade, meus mestrados são bíblicos. Bíblicos. É bonito isso, cara. Por isso que eu sou mestre dos magos. Ah, faz sentido, Mas você não vai sumir de repente, né? Não. Vai ficar aqui com a gente, vai... Agora é isso. Pensando assim, o que mais que ela podia dizer, né? Mestre de capoeira, mestre sala. Eu sou mestre sala. Eu saí na Mangueira há 2 anos, então eu sou mestre sala. Mestre... Já que eu falei de sumir de repente, eu vou dar uma satisfação aqui. Se você não ouviu o Opposecast 6, eu acho que nesse Opposecast 7 eu não falei. Você não está ouvindo a voz aveludada de Fernando Cruz, porque o Cruz, nesse dia da nossa gravação, teve um compromisso inadiável. E não é com mestrado. Não é com mestrado, são questões profissionais. Ele, infelizmente, não está participando com a gente, mas no próximo Opposecast, obviamente, Fernando Cruz estará de volta com o seu... como é que eu diria? Como é que eu adjetivaria as colocações? Melhor não. Deixa pra lá, né? Então ouça... Vai que tem criança ouvindo. Ouça os anteriores, ouça o Opposecast 8, você terá novamente aqui Fernando Cruz com a gente. Para seguir na pauta educação, vamos com 2 pérolas desta semana sobre educação. A primeira, Maria Eduarda Mostaço. Ela só tem 27 anos. É um millennial. Como esse governo é moderno. Estão contratando millennials. A Maria Eduarda Mostaço, de 27 anos, ela foi nomeada coordenadora geral de formação de professores numa recém-criada secretaria do MEC, que é a Secretaria de Alfabetização. Até aqui algum problema ter 27 anos? Ela deve ser alfabetizada já, né? Com 27 anos já deve ser alfabetizada. Será que ela tem título como a Damares, não? Não, acho que não. Eu acho que é graduação. Daria só tempo? E tal. Acho que não. Não, eu vou te contar qual que é o BO aqui. O BO é o seguinte, a Maria Eduarda, ela nunca foi professora, veja, ela é agora coordenadora geral de formação de professores da Secretaria de Alfabetização do MEC. Ou seja, pelo menos a Damares é pedagoga. Só que a Maria Eduarda nunca foi professora e nem tem formação acadêmica na área de educação, porque ela é formada em Direito. Ah, que bom. Né? Só que olha só, olha por quê. Não vou dizer que é por causa disso, porque não me contaram isso. Mas eu aqui pensando, eu acho que pode ser. Vai que é uma questão técnica, né? Como o governo diz. Mas eu acho que a explicação para a nomeação da moça é que ela é defensora da regulamentação do ensino domiciliar no país, que é uma das prioridades do governo Bolsonaro e integra, inclusive, uma das pautas ali das promessas, digamos assim, para os 100 primeiros dias de gestão desse governo. É o famoso homeschooling, né? Tão falado nos Estados Unidos, e as pessoas ficam usando isso, inclusive, né? Porque nos Estados Unidos... Cara, esquece que quem defende o homeschooling nos Estados Unidos é o caipira hillbilly, white trash, sei lá, do interiorzão de Minnesota. É o cara que não quer mandar o filho pra escola porque acha que a escola é libertina. É o cara que dança com cobra. Então, ele acha que ele tem que educar o filho dele, ou, sei lá, o Amish, ou Mormon, né? Desculpa, eu não tô ofendendo as religiões, mas é isso. É o cara conservador ao extremo, que acha que o filho dele não tem que ir pra escola. E aí é esse lado dos Estados Unidos que defende o homeschooling, né? Assim, o morador cosmopolita de Nova York, de Los Angeles, de Boston, não. Né? Mas não é isso que tá chegando no Brasil? Não é esse tipo de pensamento? Não, lógico que é. O pensamento é justamente esse. Existem deputados, inclusive do PSL, do partido do Jair Bolsonaro, que vão apresentar proposta para o Jair Bolsonaro ser o responsável, único responsável, exclusivo, indiretamente, por eleger indiretamente, sob sua única responsabilidade, reitores das universidades federais. Tudo a ver, né? São os caras que estão defendendo colocar como livro paradidático a biografia do Coronel Ustra. É que as pessoas não lembram, né? Vão ter agora os reitores biônicos, né? Como era até a abertura política, né? Então, tinha o governador biônico, o prefeito biônico, né? Algumas cidades não tinha eleição, né? Na minha cidade não tinha eleição, porque ela era considerada área de segurança nacional. Sou de São José dos Campos, né? Então tem o ITA, tem algumas coisas lá que eram ligadas ao governo, então era considerada área de segurança nacional. São José não elegia prefeito, então prefeito biônico. São Paulo não tinha, né? O Maluf foi prefeito, foi governador, depois biônico, e aí era isso, colocava militar, colocava... O Malufão era de que partido? Arena. Que depois virou? Virou PDS.
Que aí depois virou? PFL. Que aí depois virou? Democratas. Então a gente vai falar sobre isso já. Que agora virou DEM. Porque eles estão modernosos, mas eles têm Eles mandam aqui desde... Cara, devia ter alguém desse partido na caravela do Cabral. E a gente vai falar deles já, porque eles assumem um papel importante que não tinham desde Fernando Henrique Cardoso, e é um ponto de atenção, mas é assunto para já, porque a nossa próxima pauta aqui é educação também. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, deu uma entrevista ao Valor Econômico, a esse jornal comunista, essa revista, esse site comunista, onde ele defendeu que, olha só, aspas, Brasil, aspas, a ideia de universidade para todos não existe, fecha aspas. Mas quem fala não existe, né? Não era o Padre Quevedo? Não existe. Cara, eu fiquei sabendo essa semana que o Padre Quevedo morreu, né? É mesmo? Morreu com 88 anos, não sabia disso. Pô, não sabia. Morreu, acho que a semana passada. Você ficou triste? Cara, fiquei, né? Assim, pô. Uma personalidade. Era o cara que desmascarava o Mr. M, né? É verdade. Vamos voltar a falar sério agora. Seu espectador da TV Globo, essa rede comunista. Isso não existe. A Globo Comunista não existe. Vamos lá. Então, o ministro da Educação diz que a ideia de universidade para todos não existe, porque para ele a universidade deveria ser para poucos, que é uma elite intelectual. Isso também sobre aspas, tá? Aspas. Uma elite intelectual que não é a elite econômica do país. Segundo o Ricardo Vélez Rodrigues, a universidade, do ponto de vista da capacidade, não é para todos. Somente algumas pessoas que têm desejo de estudos superiores e que se habilitam para isso entram na universidade. Fecha aspas. Cara, a gente riu, a gente fez brincadeira, mas isso é papo muito sério. Isso determina uma linha de raciocínio do governo, tanto quanto a educação, quanto ao trabalho, quanto à formação de profissionais. Bom, o governo já falou que a escola tem que formar trabalhadores, né? O Jair Bolsonaro já falou isso, é mão de obra que ele quer formar. Então, o que ele raciocina aqui? O que você consegue interpretar nessa fala dele e avaliando as outras falas de outras áreas do governo? Que pobre, inclusive você que acha que é rico e é de classe média, vai virar mão de obra. Você tem que fazer curso técnico. Ele até tenta, né, fugir disso e dizer, não, a elite cultural, a elite intelectual do país não é a elite financeira. Mas eu não sei como ele vai dizer quem está apto ou não para estudar na universidade, né? Porque não basta já passar pelo vestibular, pelo Enem, pelo SISU, por todos os exames e testes que todo mundo tem que passar, mas fora isso tem que dizer, não, você está apto, você faz parte da elite intelectual. E também não sei se isso já é uma futurologia, né, cara, porque a gente sabe que no futuro vai faltar emprego, né, assim, com automação, com outras coisas. Então assim, pra que formar um monte de profissional, né, um monte de jornalista, um monte de médico, um monte de engenheiro, um monte de publicitário, um monte de psicólogo, não vai ter emprego para esse povo todo. Então, cara, corta a universidade, todo mundo vai fazer curso técnico, ser peão e é o que vai precisar. Agora, a gente não sabe dizer ainda, não existe nenhuma sinalização prática dessa afirmação dele, né? Não existe um projeto de lei, um endurecimento, uma dificultação para classes ou para pessoas normais, digamos assim, entrarem numa universidade pública ou mesmo em privadas. Mas é muito preocupante, porque nós temos visto nos últimos anos, eu não estou elogiando aqui nenhum governo, mas um acesso maior à educação superior no Brasil. Cara, e é altamente elogiável isso, né? Eu falo que, cara, nada mais legal do que você estar conversando com o porteiro do seu prédio e ele dizer, ontem eu fui na formatura do meu filho, na universidade. Das pessoas que não tinham acesso nenhum à universidade, terem acesso à universidade, né? Eu citei aqui o porteiro porque foi uma coisa que aconteceu comigo, assim. Cara, isso é fantástico, né? Pessoas não tinham acesso à universidade, né? A universidade já era uma coisa da elite econômica, né? Sempre foi. Só fazia faculdade ou universidade quem pertencesse a essa elite. E isso mudou nos últimos anos, né? Com toda a crítica e todo o problema dos governos anteriores não terem investido na educação de base, porque aí realmente teria acontecido uma revolução educacional no país e não investiram mesmo, né? Esqueceram, deixaram relegados a 10º plano, mas o ensino universitário foi incentivado, né? As pessoas, muito mais pessoas, e aí é onde a gente sabe que isso vai trazer evolução social, né? Inclusive através das cotas de famílias e famílias, inclusive de
de pessoas que tinham o primeiro filho a entrar na universidade. E o que se sabe é que esse primeiro filho vai ter uma vida melhor, uma vida social melhor, uma vida econômica melhor e vai possibilitar que seus filhos entrem na universidade. E aí gera um ciclo de pessoas formadas e pessoas com melhor nível social e melhor nível econômico, né? Isso é fato. Até porque tem um raciocínio que me parece um tanto lógico aqui. Você mesmo acabou de falar que a evolução da tecnologia, a automação vai tirar o emprego, isso não precisa ser gênio, né? Dos trabalhadores braçais. Se você estimula a formação de profissionais em cursos técnicos, ou seja, operadores, técnicos de fato, e já sabe que essas mesmas pessoas possivelmente vão perder o emprego lá na frente porque você vai ter automação, o caminho inverso seria o mais inteligente. Lógico. Né? Você formar pensadores, formar... mas aí é demais, né? Pensador, pensador não precisa, né? A gente está num processo de não precisa de artista, não precisa de pensador, não precisa de intelectual. Pesquisador nem a pau. Não, nem a pau. Intelectual virou xingamento no Brasil, né? Enfim, vivemos realmente um momento de exaltação à mediocridade. Mas enfim, com essa fala polêmica, a gente encerra aqui o nosso papo sobre educação e vamos falar do superministro? Rapidamente aqui, ó. Sérgio Moro, o superministro da Justiça e da Segurança Pública, lançou hoje, no dia da nossa gravação, aqui dia 4 de fevereiro, veja como teve pautas neste dia exato, aqui nesta segunda-feira, dia 4 de fevereiro. Um pacote de projetos muito interessante. São 14 medidas que visam alterar leis que já estão em vigor, obviamente, de justiça e segurança, como prisão de condenados em segunda instância, até de primeira instância ele fala, permissão do uso de bem apreendido por órgãos de segurança pública, evitar a prescrição em certos casos, enfim, são uma série de questões. Eu queria destacar aqui 3 pontos que me chamaram bastante atenção. O curioso é que entre essas medidas que o Moro anunciou, que ainda vão evoluir até virar leis de fato, estão o combate a organizações criminosas como o PCC e milícias, a elevação e endurecimento de penas para crimes ligados a armas de fogo e a definitiva criminalização do Caixa 2, que nessa proposta não daria anistia a casos passados. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você, Marcelo Látaro. Será que com essa proposta que vai ser enviada para o Congresso, será que os filhos, principalmente Flavinho de Bolsonaro e seus milicianos de estimação já estão preocupados, não? Cara, acho que não, né? Porque aí conseguem... É seletivo? É, seletivo, total. E aí coloca qualquer relatório, qualquer pesquisa sobre eles como ultra secreto e só daqui a 25 anos a gente vai ter acesso a isso. Será que a mesma coisa vai acontecer, tá acontecendo com o querido Onyx Lorenzoni sobre os seus históricos assumidos, inclusive, de Caixa 2? Ah, mas ele pediu desculpas, né? Então não precisa. Ele pediu desculpas e fez uma tatuagem, então não precisa. Já tá tudo bem, então. Não condena mais. E aí, mas aí é o seguinte... Os eleitores que já festejaram a flexibilização da posse de arma estão bradando pela liberação do porte, que não são políticos, mas podem ter leis contra crimes aqui de armas cometidos com arma de fogo, devem se preocupar? Acho que não, porque deve ter alguma coisa nesse super pacote, eu ainda não conheço o super pacote, que proteja, né, o cara que matou bandido, né, porque bandido bom é bandido morto. Esse crime que ele diz com arma de fogo deve ser se você matar um homem branco, hétero, com uma certa idade e rico, né, aí é o crime com arma de fogo. Próxima pauta. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sabe qual é? Tá em voga aí, o COAF, concluiu que a renda do Flávio Bolsonaro não era compatível num determinado período ali para explicar o dinheiro e as movimentações da sua conta. Isso não estava preocupando o Flavinho, porque a investigação estava interrompida. Só que, no dia 1º de fevereiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, conforme já era esperado e que a gente falou aqui num podcast passado, negou o pedido, é o Zezinho, né? Negou o pedido do Zezinho para parar a investigação e agora ele deve estar tremendo na base. Por quê? O COAF falou, para você entender, que a coisa tá fedendo ali nas contas do Flávio Bolsonaro. E o STF permitiu cutucar ali a coisa para ver
da onde esse cheiro vem e eles vão atrás das movimentações financeiras, da onde surgiu o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Então isso envolve Flávio Bolsonaro, o famoso Queiroz que sumiu e ninguém mais fala dele, mas a gente fala e a gente vai ficar de olho nisso para ver como seguem essas investigações. A primeira-dama, que teve depósito na conta dela. Enfim, Jair Bolsonaro deve estar também atento a isso, apesar de estar lá no hospital, ele já está trabalhando, enfim.